Olá, meninos e meninas! Hoje nós vamos fazer esse tapete oval. Ele é feito com barbante 8, mas vocês podem fazer no barbante 6 sem problema, só que o tamanho fica outro. Então, no barbante 8, ele fica com 60 centímetros de largura, com 85 centímetros de comprimento. Pode diminuir na largura e pode aumentar no comprimento ou diminuir, fica à vossa vontade. Aqui ele é uma falsa flor e o bico espinha de peixe que tinham me pedido, mais um outro trabalho oval, tá? Esse aqui é o degradê, fica a vosso gosto a marca, não tem problema. A agulha 3,5, vamos lá? Com o barbante fio 8, eu tô usando o 8, vocês podem usar o 6, não tem problema. Nós vamos fazer 4 correntinhas. Iniciei. Então, 1, 2, 3, 4. Vou fechar aqui nessa primeira com ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer mais 32 correntinhas. Esse trabalho, ele é de múltiplos de 4. Então, se vocês quiserem aumentar ou diminuir, colocam mais 4 pontos ou tiram 4 pontos. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 32. 32 correntinhas, faço mais 4. 1, 2, 3, 4. Venho aqui nesse, conto 4 para trás, 1, 2, 3, 4, e aqui, ó, eu pego esses 2 fios e passo tudo. Subo 2 correntinhas, 1, 2. E agora eu vou fazer ponto alto pegando as alcinhas aqui, de cima e depois pega de baixo, tá? Então, essa é a nossa primeira carreira, ela é de volta, ó. Então, eu vou toda a volta. Então, aqui é um ponto alto para cada um. Contando com essas 2 correntinhas que nós subimos, vai ter que dar 32 pontos altos. Tá bom? Então, ó, um para cada um. Vamos lá? Prontinho, fiz os meus 32 pontos altos. Então, ó, essas 2 correntinhas contam como um ponto alto em ter 32. Tem que ser sempre múltiplos de 4. E agora aqui dentro dessas 4 correntinhas, eu vou aproveitar para esconder já o meu fio, eu vou fazer 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E volto nessa argolinha, já aqui do começo, ó, e começo a fazer de novo ponto alto em cima de ponto alto em cada uma das argolinhas, para me dar de novo os 32 pontos altos até do outro lado, tá? Quando eu chegar aqui nessa pontinha aqui, faço de novo os 8 pontos altos e vou grudar aqui com ponto baixíssimo. Vamos lá? Prontinho, acabei desse lado também. Então, aqui 2 correntinhas, fecho aqui com ponto baixíssimo e subo 2 correntinhas de novo. Eu vou fazer ponto alto em cima de ponto alto, não vai ter aumento, então vai ter os mesmos 32. Quando chegar lá na curva que tem os 8, vai dobrar, então cada ponto alto vai ter 2. Então, de 8 vai passar para 16. Na curva, o meu trabalho funciona a múltiplos de 3. Então, para quem quiser diminuir, na curva tem uma hora que tem que ter múltiplos de 3. Tá bom? Então, vou até chegar lá e explicar novamente. Vamos lá? Ponto alto em cima de ponto alto. Prontinho, cheguei aqui. Então, aqui eu vou fazer 2 em cada ponto. De 8 eu vou ficar com 16. O meu trabalho tem 5 carreiras de ponto alto. Como aqui tem 8 e vai aumentando 8 em todas as carreiras, então 5 vezes 8, 40. Então, na última carreira, eu não faço um aumento para ficar com 39, porque aqui na curva ele tem que ficar com múltiplos de 3. Se vocês não fizerem 5, se fizerem de repente só 4 carreiras, então vocês vão ter que aumentar 1, porque 8 vezes 4, 32, como funcionar múltiplos de 3, tem que ter 33, e aí tem que fazer um aumento a mais.
tá bom? Eu vou fazer até 4. Então, com 4 dá 40, um aumento eu não faço e vai ficar com os 33. Então, aqui no momento são 2 pontos para cada um, para ficar 16. Vamos lá? Aí, repito do outro lado os mesmos 32 pontos altos. E do outro lado, na outra curva, eu faço de novo 2 pontos altos em cima daqueles 8, para ficar 16 pontos. Tá bom? Prontinho, fiz toda a carreira, cheguei aqui de novo, fecho naquelas 2 correntinhas que nós subimos, subo mais 2 correntinhas e vou fazer de novo ponto alto em cima de ponto alto. Um para cada um, os 32 pontos altos. Vou chegar lá na minha curva e volto explicando como é que eu faço os meus aumentos. Vamos lá? Prontinho, cheguei aqui na curva. Então, ó, aqui eu tenho os 16 pontos altos, que são 8 da base, o aumento a cada 2. Então, eu vou fazer assim. Como eu quero que aqui fique sempre 32, então eu vou fazer os 4 primeiros pontos, eu vou fazer o aumento no primeiro. E os outros 4 eu vou fazer o aumento no último. Como assim? Então, ó, aqui nós temos o aumento do primeiro ponto, não é? Então, eu vou fazer um aumento no primeiro. Então, no primeiro eu faço 2, no segundo eu faço 1, no terceiro eu faço 2, porque é o primeiro aumento do segundo ponto de base. No quarto eu faço 1, no quinto eu faço 2, é o primeiro aumento do terceiro ponto de base. No sexto eu faço 1. No sétimo, eu faço 2, que é o primeiro ponto do quarto ponto de base. E no oitavo, eu faço 1. Então, esses 4 primeiros pontos, eu fiz aumento no primeiro ponto. Desse lado, eu vou fazer no segundo ponto. Então, no primeiro, eu faço 1. No segundo, eu faço 2. Então, ó, aqui nós temos, ó. Vamos lá. 1, 2, 3, 4... Não, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, estamos no 10º ponto da carreira de baixo. Então, 10. Então, no 11º, 1. 12, 2. 12º, 2. 13, 1. 14, 2. 15, 1 e 16, 2, tá? Então, os 4 primeiros pontos com aumento eu faço no primeiro, os 4 últimos eu faço no segundo. E aqui eu vou continuar a ter os meus 32 pontos. E do outro lado, quando eu chegar no outro lado, quando eu chegar aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Então, os primeiros aumentos, vocês sempre lembrem, ó, é o primeiro ponto do aumento de base. Não temos 2 pontinhos no aumento de base? Então, o primeiro ponto eu vou fazer um aumento. Então, 2 aqui, 1 aqui, 2 aqui, 1 aqui, 2 aqui, 1 aqui, 2 aqui, 1 aqui. E aqui inverte. Aqui eu vou fazer 1 no primeiro e 2 no segundo, tá? E para ficar os 32 certinho. Vamos lá? Prontinho, então, ó, fechei a minha 1, 2, 3, terceira carreira, subi as 2 correntinhas, fiz os 32 pontos altos e cheguei aqui na curva de novo. Então, aqui segue o mesmo processo. Tem muita gente que me pede assim, Délia, como é que faço para aumentar ou diminuir um tapete oval? Dependendo do modelo, ele não tem como, aquilo é fixo. Ó, fiz o aumento no primeiro ponto. É fixo porque o modelo segue aquela quantidade de trabalho, vocês não podem mudar. Mas no caso aqui, tem como fazer, por exemplo, aqui só 4 carreiras. Eu fiz com 5, vocês podem fazer só com 4. Ele está com 60 centímetros de largura, então, de repente, vocês querem 50. Então, tem 3 lugares que vocês podem diminuir. Aqui, que em vez de 5 fazerem 4, depois do motivo da falsa flor, em vez de 3 carreiras fazerem 2, e no bico, em vez de 4 carreiras fazerem 3, tá bom? Então, são 3 lugares que dá para diminuir. Se forem fazer aqui com 4 carreiras, em vez de 5, como eu vou fazer, aqui tem que ficar com múltiplos de 3. Então, nessa carreira aqui, nessa curva, ele vai ficar com 32 pontos altos. Então, em um dos lugares, vocês têm que colocar 33. Tem que colocar mais um para ficar 33, certinho? Então, ó, os 4 pontos altos de novo,
desse lado aumenta no primeiro, então, ó, tenho aqui o Vzinho do primeiro aumento, então vai ficar 2, um sozinho, um sozinho. De novo, 2 no próximo. 1 e 1. Então, é um aumento e 2 pontos altos. Um aumento e 2 pontos altos. Ó, um aumento de novo aqui. E eu vou fazer no primeiro ponto 4 vezes. E depois 4 vezes no segundo ponto do aumento. Então, sempre vão verificando embaixo para ver, ó, ainda tô no primeiro aumento. Então, 2. Aqui dá para perceber, porque em vez de 2 vai ter 3, ó. 1. Vai ter 4 até. 2. 3. Como eu vou aumentar no segundo ponto de aumento, então tem 4 pontos aqui nessa curva. Então, quem for deixar aqui só com 32 ou com 33, não querer fazer a quinta carreira, então aqui no meio faça um aumento para ficar com 33 pontos, tá bom? Aqui eu vou seguir a mesma quantidade, porque eu vou fazer o par tapete, tá bom? Então, agora aqui, 2 e um pontinho no segundo ponto, ó. Tô fazendo o segundo aumento, tá bom? O primeiro eu fiz só um ponto e no segundo eu fiz os 2. Aqui também e até lá. Repito os 32 pontos e do outro lado faço a mesma coisa. Vamos lá? Prontinho, tô aqui na minha quinta carreira. 1, 2, 3, 4, 5. Eu optei por fazer 5 carreiras. De repente, se vocês quiserem fazer 6, quantas carreiras vocês quiserem fazer, é sempre o mesmo processo. Desde que na última carreira, antes de começar a fazer o motivo, aqui tenha múltiplos de 3. Então, ó, aqui de novo, então eu faço o aumento, os 4 primeiros eu faço no primeiro aumento da carreira anterior e depois os 4 últimos na última carreira. Então, desse lado é um aumento, 3 pontos altos, um aumento, 3 pontos altos. Ó, tá vendo? Um aumento, um Vzinho, 1, 2, 3. Agora aqui, ó, primeiro aumento da carreira anterior, primeiro ponto alto, então, um aumento, 3 pontos altos. Aqui, como eu vou parar, se eu for fazer os aumentos certinhos, ele vai me dar 40 pontos. Como eu tenho que deixar com 39, então, um aumento eu não vou fazer. Tá certo? Então, ó, qualquer um deles, eu opto por deixar aqui no meio. Então, eu vou fazer um. Então, aqui, um desses eu não faço, que é para ele ficar com 39 na curva. Ó, esse aqui, por exemplo, eu vou passar reto. Tá? E do outro lado, a mesma coisa. Eu não faço um aumento para deixar com 39 pontos altos. E as laterais continuam com 32. Vamos lá, então, ó, esse eu não fiz o aumento dele. E agora, ó, aqui faz do segundo lado, segunda perninha. Então, eu faço um aumento. Então, eu vou fazer aqui em toda a volta. Para depois voltarmos já para fazer aquele detalhe de falsa flor. Vamos lá? Prontinho, acabei a carreira, então as 5 carreiras que eu optei fazer. Aqui eu vou entrar aqui nesse ponto, tá? Eu vou puxar o meu fio para dentro. Vou fazer mais uma correntinha, ajustar aqui uma correntinha e cortar o fio, tá? Depois isso arremata. E vou começar no mesmo ponto a fazer o meu motivo. Gente, para quem for fazer um par, 200 gramas dessa linha degradê não dá, tá? Então, tem que comprar 2, porque um só não dá. Então, eu vou entrar no mesmo lugar, faço uma correntinha e um ponto baixo. Já aproveito e vou escondendo todos esses pontos. E vou fazer um ponto baixo para cada ponto alto de base. Em toda a volta, não tem aumento. Tá? E eu dei início aqui, desse lado, bem no comecinho,
porque eu preciso dessa contagem depois para seguir o motivo. Vamos lá? Prontinho, fiz a minha carreira de ponto baixo em toda a volta, sem aumento. Vou entrar aqui no primeiro ponto e vou fechar com ponto baixíssimo. Vou subir 4 correntinhas, 2, 3, 4. Vou dar 2 laçadas na agulha, 1, 2. Venho no mesmo ponto, esse primeiro é mais difícil. Laçada, passo por 2, laçada, passo por 2, reservo. 2 laçadas, venho no mesmo ponto. Puxo, laçada, passo por 2, laçada, passo por 2, reservo. 2 laçadas na agulha, pulo 2 de base, 1, 2, venho no terceiro ponto. Laçada, passo por 2, laçada, passo por 2, reservo. 2 laçadas, entro no mesmo ponto. Laçada, passo por 2, laçada, passo por 2, reservo. 2 laçadas, entro no mesmo ponto de base. Laçada, passo por 2, laçada, passo por 2, fico com 6 na agulha. Laçada, tiro tudo. Fecho com uma correntinha e faço mais 4 correntinhas. 2, 3, 4. 2 laçadas. Venho naquele pontinho de fechamento e faço laçada, passo por 2, laçada, passo por 2. 2 laçadas. Entro aqui de novo, no mesmo espaço. Laçada, passo por 2, laçada, passo por 2. Reservo. 2 laçadas. Aqui no ponto ao lado, daquele motivo que nós fizemos, no ponto ao lado, eu entro, faço laçada, passo por 2, laçada, passo por 2. 2 laçadas. De novo. É sempre com ponto alto duplo, tá, gente? De novo. São 3 pontos altos duplos sem fechar. Tenho 6 na agulha. Dou 2 laçadas, pulo 1, 2, entro no terceiro. Laçada, passo por 2, laçada, passo por 2. 2 laçadas. Laçada, passo por 2, laçada, passo por 2. 2 laçadas, sempre no mesmo buraquinho. Laçada, passo por 2, laçada, passo por 2. Tenho 9 na agulha, tá? Laçada, tiro tudo. Fechei com uma correntinha, subo 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. De novo, 2 laçadas. Vocês já perceberam qual é a sequência? Entro aqui, faço 2. Deixo os 3, 2 laçadas ao lado do ponto, eu faço o outro, com 3 pontos altos duplos sem fechar. De novo, 2 laçadas, pulo 2 e entro no terceiro e faço mais 3 pontos altos duplos sem fechar. Ó, fiquei com 9, certinho? 9 na agulha, venho com uma laçada e puxo por eles os 9. Fecho, tá? Ó, meu trabalho vai ficando assim. Ah, mas aqui não tem. Aqui tem quando nós viemos fazer essa parte. Aí vai ter esse aqui, esse cruzadinho, tá bom? Então, ó, eu vou fazer até chegar aqui. Aqui vocês viram que eu tô pulando 2, por isso que é múltiplos de 4, ó. Cada motivo usa 4 pontos, ó. 1, 2, 3 e um 4. 1, 2, 3 e um 4. Então, aqui pula 2. Quando chegar na curva, pula só 1. Mas é sempre o mesmo processo. O processo não muda. Então, 4 correntinhas, 2 laçadas, entro naquele espaço de fechamento, com 2 pontos altos duplos sem fechar. Agora, eu faço 2 laçadas, vou no ponto ao lado, faço mais 3 pontos altos duplos sem fechar, e vão ficando as últimas laçadas sempre na agulha. Agora, 2 laçadas, pulo 2 e entro no terceiro.
E de novo faço mais 3 pontos altos duplos sem fechar. Então eu vou fazer até chegar ali na curva, para explicar, ó, tenho 9, tiro tudo e fecho o meu ponto. Subo de novo, 4 correntinhas, 2 laçadas, entro no mesmo pontinho de base, aquele pontinho de fechamento, tá vendo? Aquela argolinha que fica. E vou repetir todo o processo. Então, eu vou fazer até chegar ali na curvinha, porque é sempre a mesma coisa, não muda, tá bom? Ai, que delícia. Depois que pegar o jeito, vai facinho. É demorada essa parte, sim, mas vocês viram quanto o trabalho é grande? Tá bom? Mais um. E aí, tenho 9 na agulha, puxo tudo e fecho. Ó, como meu trabalho vai ficando. Tá bom? Então, eu vou fazer até chegar aqui na curva para você explicar como é que fica. Prontinho, cheguei aqui na minha curva, ó, o meu último ponto deu no último, antes do aumento. Estão vendo aqui o Vzinho de aumento? Então, ó, deu certinho. Então, aqui eu já fiz a primeira parte. Então, aqui, ó, primeira perninha. Então, eu vou fazer um motivo aqui, sempre com ponto alto duplo. E agora, em vez de pular 2 pontos, eu vou pular só um. Então, na curva, eu só pulo um ponto. A quantidade de pontos é a mesma. Vocês não vão mudar nada. Em vez de pular 2, pulam 1. Ele vai dar certinho quando vocês chegarem lá do outro lado. Ele vai dar essa última perninha no último aumento. E aí, vocês fazem tudo do outro lado, ó. 9 pontos, fechei. Tá? Subo as 4 correntinhas. 2 laçadas. Opa. E aí, eu faço todo o processo de novo. Vamos lá? Então, eu vou fazer aqui em toda a volta. Ó, ao lado. Vou fazer aqui em toda a volta e já volto para fazer a segunda parte. Prontinho, fiz em toda a volta, tá? Só pra... Aqui tem 8 motivos na nossa lateral e aqui tem 13 motivos na curva, tá? Então, fiz até o último motivo, subo 4 correntinhas, aí duas laçadas, entro aqui de novo. E aí, antes de fechar, eu vou entrar aqui nesse ponto, tá? Entrar aqui nesse ponto, puxo o fio e passo por todos. Subo 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. 2 laçadas na agulha. Entro naquele espaçozinho e faço o mesmo motivo de novo. 2 pontos altos sem fechar. E agora aqui eu fecho. 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. 2 laçadas na agulha. Entro aqui no mesmo. Fazer de novo. 3 pontos altos duplos sem fechar. Agora, não fecho, dou 2 laçadas e vou pro próximo motivo. Tenho 7 na agulha, por causa das correntinhas que tá vindo aqui. Dou a laçada, puxo tudo. Fecho, 4 correntinhas. 2, 3, 4. De novo, 2 laçadas, entra aqui nesse mesmo espaço. Estamos fechando a nossa flor, tá? Aqui, a única diferença desse lado é que quando chegarmos na curva, em vez de 4 correntinhas, são 5. Só isso. 2 laçadas, vou para outro motivo.
7 na agulha, laçada, passo por todos e fecho, tá? O nosso trabalho vai ficando assim, ó. Nossa florzinha aqui já tá fechadinha, tá? Vamos lá, então? Eu vou fazer até chegar aqui na curvinha, só para como vocês vão identificar a curva. E já volto. Mas é esse o procedimento. 4 correntinhas. 2 laçadas. Entro no motivo anterior. Faço os 3 pontos altos duplos sem fechar. De novo 2 laçadas e vou para o outro motivo e faço. Então, a separação das 4 correntinhas é na direção da flor, tá? Na direção do miolinho da flor, tá bom? Vamos lá, até chegar na curva? Prontinho, cheguei aqui. Como eu vou saber que tá começando a minha curva? Ó, aqui eu pulei 2 pontos, lembram? E aqui eu já só pulei 1. Então, agora é a minha curva. Então, o processo é o mesmo, eu faço os 3 pontos altos duplos sem fechar. Tá? E aqui eu vou fazer 5 correntinhas. Fechei, 1, 2, 3, 4, 5. E continuo a fazer a mesma coisa. Então, vocês sempre vão vendo. Pulei uma correntinha, porque é na direção, tá vendo? É na direção, ó. Pulei uma correntinha, faço 5 correntinhas. Pulei 2 correntinhas, pulei 2 pontos baixos, faço 4. Tá? E o processo continua sempre o mesmo. 3 pontos altos, aqui sem fechar. Tô com 4 na agulha, 2 laçadas, vou para o outro motivo, faço o outro desenho. Tá? Faço outro desenho com 3 pontos. Fiquei com 7, puxo tudo, fecho e faço 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Que eu tô na minha curva, tá bom? Ó, como ele fica. Certinho? Então, vamos lá, fazendo toda a volta. Prontinho, cheguei no meu último motivo, não fechei ele. Venho aqui dentro desse fechamento do ponto e passo por todos. E já entro aqui dentro com um ponto baixíssimo. Subo uma correntinha e vou fazer 4 pontos baixos. Onde tem 4 correntinhas, eu vou fazer 4 pontos baixos. Onde tem 5, eu vou fazer 5, tá? Então, ó, 4 pontos baixos, pulo o motivo, vou para outra argolinha. 4 pontos baixos. De novo, pulo a argolinha, 4 pontos baixos. Pulo a argolinha não, motivo, 4 pontos baixos, tá? E na outra, eu vou fazer 5. Aqui 4, porque ele vai ter que ficar com os mesmos 32 pontos. E lá, aqui são 13 argolinhas com 5. Então, 50, 55, 60, 65 pontos aqui na curva. Tá bom? Vamos lá, ó, minha peça tá certinha, retinha, tá bom? Vamos lá? Tudo ponto baixo. E aí, vamos dar sequência depois ao resto do trabalho.